Hoje eu quero mostrar para vocês um pouco sobre as bases para se trabalhar com a feltragem, tá? Então, para a gente trabalhar com a feltragem com agulhas, a gente precisa de uma base. Então, a base é importante porque a agulha de feltragem, ela precisa empurrar as fibras através da peça, dentro da própria peça, né? Para que as fibras vão se compactando e assim vai ocorrendo o processo de feltragem. Então, a gente precisa fazer com que, ao espetar na peça, a gente empurre essas fibras. Quando a gente faz esse movimento, a gente acaba atravessando a peça, principalmente no início do trabalho ou quando as peças são muito finas. Então, a gente precisa ter uma superfície no qual a nossa agulha vai espetar, tanto para que a gente consiga fazer esse atravessar, como também para a gente não danificar a nossa agulha e nem a nossa superfície de trabalho, como uma mesa, por exemplo. Então, a nossa agulha ela precisa chegar nessa superfície macia. E assim a gente consegue ir feltrando a nossa peça, sem danificar a agulha, e com esse espaço para que ela atravesse. Ela acaba fazendo isso aqui. Então, as opções que a gente tem de bases de feltragem são várias, tá? Bom, a base de feltragem mais comum que se utiliza é a esponja. O que é importante considerar na hora de escolher a esponja? O tamanho dela, conforme o tipo de trabalho que tu vai fazer. Também tem que levar em consideração a espessura, né? Não pode ser uma esponja muito fina, porque a gente, ao espetar, a gente não pode também acabar atravessando a esponja. 3 centímetros é uma espessura suficiente para uma esponja. Também tem que cuidar para não pegar alguma esponja que tenha algum lado abrasivo, né? O problema é que quando a esponja de lavar-louça ela tem aquele lado abrasivo, acontece de, ao passar a agulha de feltragem naquela superfície, ela vai corroer e desgastar as farpas e aí a agulha vai acabar tendo uma durabilidade muito menor. Eu gosto de utilizar a espuma com uma capa. Então, a função da capa é de proteger a esponja, para ela ter uma durabilidade maior. Ela vai facilitar a limpeza, porque se a gente usa direto a esponja assim, acaba aderindo muita fibra nela, com muito mais facilidade. Se a gente usa uma capa, fica muito mais fácil de limpar essa capa para não sujar o trabalho na hora de fazer peças de cores diferentes. A capa também ajuda a não grudar tanto a peça. Então, eu gosto de usar a capa de algodão para peças mais fininhas, né? E com o tempo, conforme a gente vai feltrando, é normal que se desgaste um pouquinho, né? Essa minha aqui já tá bem usada, ó. Então, uma dica também é a gente ir usando vários pontos diferentes da nossa capa e da nossa esponja para ter uma durabilidade maior. Outro exemplo que eu tenho aqui para cobrir a esponja é a juta. A juta é interessante pela resistência dela, ela é um pouco mais resistente que o algodão. Também dá para usar a capa de feltro, tanto sintético como um pré-feltro. Também podem usar outros tipos de tecido, experimentem aquele tecido que vocês mais se adaptam. Então, essa minha capinha aqui, eu só coloco a esponjinha dentro e assim ela fica mais protegida. Uma outra dica ao se trabalhar, né, para preservar a base, ao longo do processo de feltragem, enquanto a gente vai feltrando uma peça, é importante a gente não ficar muito tempo no mesmo lugar. Porque se a gente fica espetando muitas e muitas vezes sem levantar a peça, ela muitas vezes acaba aderindo na esponja. E aí a gente acaba danificando tanto a peça quanto a esponja. Então é importante sempre ao feltrar a gente ficar mudando a posição e desgrudando essa peça da nossa base. Essa outra base que eu tenho aqui para mostrar para vocês é uma escova. Ela tem mais ou menos a mesma espessura que eu falei que é suficiente, né, da esponja. Porém, ela é feita dessas cerdas aqui, todas parelhas aqui em cima, para que a gente trabalhe aqui em cima espetando da mesma maneira. Tá? A gente vai espetando a peça aqui em cima da mesma forma. A vantagem dela em relação à esponja é que ela não adere. Então, a gente pode ficar muito tempo feltrando em cima, na mesma posição, no mesmo lugar, e a nossa peça ela não vai ficar aderida na escova. Então, essas escovinhas, elas são interessantes quando a gente vai fazer aplicação em tecidos, né? Quando a gente vai fazer peças muito fininhas, ou quando a gente está trabalhando com formas, né? Outras alternativas de base que eu não tenho aqui para mostrar, mas que eu quero falar para vocês, é que podem ser usados os sacos de grãos, né? Então, a gente pode fazer saquinhos tanto de juta, uma juta bem fechadinha para que o grão não fuja, né? Ou
saquinho de algodão. A gente enche o saquinho com o grão, né? Geralmente o grão de arroz. Então é um tipo de base mais ecológico aí para se usar também. Eu não tenho ele aqui para mostrar, mas é uma alternativa. Precisando de materiais para filtragem, vocês encontram no nosso site www.santameada.com.br. Nos acompanhem também nas redes sociais para ficarem por dentro das novidades da loja, dos tutoriais. Então é isso, espero que tenham gostado das dicas e até o próximo vídeo.